a Bianca, a Manu, Samuel, né? Gustavo Samuel, que eu já conheci, né, estão de parabéns, e os demais também organizadores do evento. Quero dizer também que é uma felicidade sempre vir a Pelotas, é uma cidade tão acolhedora, tão aprazível, né, sempre tenho muito prazer de vir aqui. Quero cumprimentar também o professor Mário Alberto Pedrosa dos Reis Marques, pela excelente palestra, inspiradora, profunda, e também agradecer a ele por poder presenciar esta paixão pelo direito, né, que todos nós temos, né. Acho que a questão de falar, né, do direito, né, e eu quero compartilhar também dessa paixão pelo direito, né, não é algo meramente formal de conteúdo, mas também porque nós temos muito prazer, muita paixão de falar do direito e trabalhar com o direito, né, e esta palestra realmente inspira, né, provoca esse sentimento de continuar estudando, trabalhando para que nós tornemos nossa ciência do direito no Brasil, né, melhor, né, com mais profundidade, né, e que nós possamos realizar cada vez mais a justiça. E esta abordagem tão completa do princípio da dignidade humana, tanto do ponto de vista filosófico, né, nas suas origens, tanto do ponto de vista da sua prática hermenêutica e prática constitucional, realmente é uma, né, abordagem completa. E esse artigo já pedi aqui para o professor Reis Marques, que realmente pode ser uma referência importante nos nossos debates aqui no Brasil sobre este princípio da dignidade humana. E eu quero dizer também que eu na verdade, vou falar, né, a minha abordagem aqui não será com tanta profundidade como o professor Reis Marques colocou, será uma abordagem, podemos assim, mais prática, né, e que não deixa de ser uma aplicação dessas questões que o professor Reis Marques colocou, uma aplicação prática aqui no Brasil, né, em vários casos em que também o princípio da dignidade humana está sendo aplicado concretamente pelos tribunais brasileiros. Notadamente, e este meu tópico, né, esse meu tema da minha palestra, que é o tema relacionado a direitos sexuais, né, casos de direitos sexuais que têm sido levados aos nossos tribunais, e vários deles eu tenho participado, né, como autor de ações, como membro do Ministério Público Federal, né, ajuizei e tenho trabalhado, né, em diversos casos, e que eu vou relatar aqui esses casos, então, que foram judicializados, né, e todos eles tiveram já decisão favorável dos nossos tribunais. Mas, antes de falar de alguns casos que eu atuei como membro do Ministério Público Federal, eu queria fazer uma análise de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu considero uma das mais importantes decisões da história do Supremo Tribunal Federal. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 4277. 4277. Esta decisão, ela que foi proferida no ano passado, ela reconhece ou estende o Instituto da União Estável às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Eu vou falar dessa decisão
em alguns aspectos dela, mas eu queria dizer o seguinte: essa decisão, os fundamentos que foram usados nos votos de todos os ministros, são tão importantes, ela aborda questões tão importantes do direito, que eu ouso afirmar que nenhum estudante de direito no Brasil poderia colar grau sem antes ler essa decisão. Ela realmente é uma aula, a decisão é uma aula de questões constitucionais, de direitos fundamentais, de hermenêutica, né, como foi enfatizada essa questão hermenêutica pelo professor Reis Marques, questões que envolvem também filosofia do direito, questões que envolvem o reconhecimento de mudança da sociedade em relação a comportamentos, em relação aos valores, e como o direito precisa estar atento a essas mudanças que acontecem na sociedade e não ficar preso a valores e comportamentos do passado. Então, eu enfatizo, né, essa decisão, os votos, todos os votos de todos os ministros, cada voto contribui de forma importante em relação a vários pontos do direito. Essa decisão deveria ser lida, né, ou para concordar ou para criticar, enfim, né, mas que deveria ser lida por todos os estudantes de direito. E eu queria comentar as críticas que foram feitas a essa decisão. E eu acho que estas críticas já demonstram um conflito de posições presentes na nossa sociedade a respeito do valor da Constituição, a respeito da competência dos nossos tribunais na realização dos direitos humanos, em relação também a concepções filosóficas, né? Ou concepções filosóficas mais liberais, que centram, colocam a importância no valor da autonomia individual, da liberdade do indivíduo, enquanto outras concepções que o próprio ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal, neste voto, de concepções organicistas da sociedade, que querem submeter o indivíduo a certos valores considerados valores comunitários, muitas vezes calcados em bases religiosas e que defendem que a autonomia do indivíduo não se pode sobrepor a estes valores arraigados na sociedade, valores comunitários, religiosos, etc. Um representante, um grande jurista brasileiro, né, representante desta corrente, né, que, usando a palavra do professor Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, que chama de corrente organicista, é o jurista Ives Gandra da Silva Martins, né? Um grande jurista brasileiro, um grande constitucionalista, né, e que hoje no Brasil, né, um dos grandes teóricos dessas concepções, podemos assim, mais conservadoras, né, em relação a diversos aspectos constitucionais, né. Eu vou citar 3 críticas, né, que o ministro Ives Gandra Martins faz a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e depois eu vou mostrar como que os ministros do Supremo Tribunal Federal respondem a estas críticas, né. Essas críticas foram publicadas no jornal Folha de São Paulo, né, num artigo chamado A Constituição conforme entre aspas, que
já enfatiza, né, já tem uma ironia, né, presente, conforme o STF, a Constituição conforme o STF já tem uma ironia presente nessa expressão. Né, na Folha de São Paulo, no dia 20 de maio de 2011, né, um artigo publicado pelo professor Ives Gandra Martins. Né. O que ele diz, então? Então, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que os homossexuais, né, o Instituto da União Estável pode ser estendido às uniões homossexuais, ele diz: os ministros julgaram de acordo com suas convicções pessoais e não de acordo com a Constituição. Esta afirmação dele, né, dizendo que os ministros, né, não aplicaram a Constituição, não interpretaram a Constituição Federal, mas julgaram com a sua vontade, né, individual, né, com seus valores individuais, com a sua concepção individual do que é correto, do que é justo, etc. A outra crítica, então, que foi apresentada pelo jurista Ives Gandra foi a interpretação que ele entende correta do conceito de família na Constituição. Ele diz que a família de que fala a Constituição é aquela capaz de gerar prole. Né? Família, para ele, família segundo a Constituição, é aquela capaz de gerar prole. E os próprios constituintes quiseram, com a redação do parágrafo 3º do artigo 226, evitar uma interpretação que pudesse abranger a união homossexual. Né? E aqui, lembrando, né, o parágrafo 3º do artigo 226 fala de união estável entre homem e mulher. Né? Usa essa expressão, consta essa expressão entre homem e mulher. E a terceira afirmação dele, que eu acho que particularmente, todas elas são importantes, merecem ser discutidas, né? Mas a terceira afirmação dele é a acusação de que os ministros praticaram ativismo judicial, substituindo-se ao poder legislativo. E a crítica que se faz tem cada vez mais se feito, né, não só ao Supremo Tribunal Federal, as diversas decisões de que o Poder Judiciário brasileiro estaria invadindo uma esfera de competência do Poder Legislativo, ou mesmo do Poder Executivo, né, na realização de direitos. Essa crítica é feita hoje, né, em questões, por exemplo, envolvendo direito à saúde, né, em que se critica o Poder Judiciário por determinar o fornecimento de medicamentos que não estão previstos nas tabelas de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Né? Então, se faz uma crítica também de que isso seria uma violação ao princípio da separação de poderes previsto na Constituição Federal e que os juízes estariam praticando, então, um ativismo judicial. Bem, em relação a esta primeira crítica de que os ministros julgaram de acordo com a sua convicção pessoal e não de acordo com a Constituição. Há uma fundamentação muito boa por parte do Supremo Tribunal Federal do que eles chamam de direito fundamental a uma livre orientação sexual. Como é que se fundamenta esse direito fundamental a uma livre orientação sexual?
são diversos fundamentos constitucionais que são apresentados: o direito à privacidade, o direito à liberdade, direito à não discriminação, que são todos direitos que estão expressos, literais. A igualdade, né, é um outro princípio que está colocado também na Constituição Federal, que são todos direitos literais colocados na Constituição Federal. Eu queria enfatizar um argumento apresentado pelo ministro Marco Aurélio, que ele vem que eu acho que é interessante, até considerando a palestra do professor Rey Marx, porque ele usa o princípio da dignidade humana para fundamentar, então, esta compreensão dele de que o princípio da dignidade humana deve, no caso concreto, né, deve ser um dos fundamentos desta decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de estender o Instituto da União Estável às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Eu peço licença para fazer uma citação de uma fala do ministro Marco Aurélio no voto dele, então, nesta DIN. Ele diz: a proibição de instrumentalização do ser humano compõe o núcleo do princípio, como bem enfatizado pelo requerente. Aqui ele está falando do princípio da dignidade da pessoa humana. Ninguém pode ser funcionalizado, instrumentalizado, com o objetivo de viabilizar o projeto de sociedade alheio, ainda mais quando fundado em visão coletiva, preconceituosa ou em leitura de textos religiosos. A funcionalização é uma característica típica das sociedades totalitárias, nas quais o indivíduo serve à coletividade e ao Estado, e não o contrário. As concepções organicistas, e essa concepção organicista está relacionada exatamente a submeter o indivíduo a um todo orgânico, né, em que a vontade individual, a liberdade individual estaria quase, né, podemos assim, né, escondida ou, né, bloqueada por esta concepção orgânica. Então, ele diz que as concepções organicistas das relações entre indivíduo e sociedade, embora ainda possam ser encontradas aqui e acolá, são francamente incompatíveis com a consagração da dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aqui, na verdade, né, um caso importante, né, no Brasil, em que realmente é discutido esse princípio da dignidade da pessoa humana, nesse sentido da proibição da instrumentalização, né, que está ligado, né, a uma compreensão de dignidade de Kant. O indivíduo não pode ser instrumentalizado, o indivíduo é um fim em si mesmo, o indivíduo merece respeito. Essa questão do respeito ao indivíduo está por trás desta compreensão. Não dá para negar que, né, como o próprio professor Rey Marx colocou, o princípio da dignidade humana é um princípio que tem um conteúdo elástico, né? Não dá para negar, inclusive, que há interpretações conservadoras do princípio da dignidade humana, né? Mas aqui há uma afirmação, há uma interpretação, uma concepção dada pelo Supremo Tribunal Federal nesse sentido da dignidade da pessoa humana, de respeito ao indivíduo, à autonomia do indivíduo.
né? Um outro fundamento importante, e nesse sentido foi, isso consta do voto da ministra Carmen Lúcia, né? Em que ela interpreta o preceito do pluralismo, né? O preceito do pluralismo, que está enunciado no preâmbulo da Constituição. O pluralismo, o que significa esse pluralismo que consta do preâmbulo da nossa Constituição? É um pluralismo político, ou seja, né, que está relacionado à democracia, né, em que na nossa democracia, né, devem ser permitidas, né, a livre organização de partidos políticos, de todas as matizes ideológicas. Mas ela diz que esse pluralismo que consta do preâmbulo, ele vai além do pluralismo político, pois inclui o que chama de pluralismo social, que protege todas as opções livres dos indivíduos, que podem viver segundo suas tendências, vocações e opções. Então, o pluralismo que consta do nosso preâmbulo, ele protege as opções livres dos indivíduos, protege que, na nossa sociedade brasileira, sejam possíveis múltiplas opções dos indivíduos, diferentes modos de viver, de acordo com as opções individuais de cada um. É muito importante ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal, algo que não é comum, foi unânime, né? É muito difícil, né? Nós conhecemos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em questões tão polêmicas como essa, que é uma questão ainda polêmica na nossa sociedade, né? Alcança-se uma unanimidade. Então, dá para dizer que esse é o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal. E esta posição do Supremo Tribunal Federal, julgada neste caso, deve se estender a todas as outras questões que envolvem essas questões de desenvolvimento da personalidade, de liberdade do indivíduo, e notadamente aqui no campo também da livre expressão da orientação sexual, que é um direito, então, enunciado pelo Supremo Tribunal Federal. É possível dizer também que o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação liberal da dignidade humana, né, de respeito à autonomia individual, não compatível com uma concepção que subordine o direito individual a um suposto ethos comunitário, né, uma concepção comunitária, né, de valores comunitários, né, que seriam, segundo uma interpretação conservadora, discriminatório em relação aos homossexuais. Bem, então, este é o primeiro argumento, né, a primeira resposta, né, que pode ser dada a esta crítica do professor Ives Gandra, de que o Supremo julgou de acordo com a sua convicção, não de acordo com a Constituição Federal. O Supremo fundamentou a sua decisão na Constituição Federal, em princípios constitucionais, embora deva-se reconhecer que esses preceitos referidos estão sujeitos a diferentes interpretações, a diferentes conteúdos, né, que são dados, né, pelos intérpretes, né, da Constituição Federal. Um outro argumento importante que foi discutido a este conceito
né, de que, afirmado pelos professores Gandra, né, de que a família de que trata a Constituição é uma família capaz de gerar prole. Né? E também, e aqui é uma questão hermenêutica importante, de que a expressão relação, união estável entre homem e mulher excluiria as uniões homossexuais. Bem, esta interpretação de que a família de que trata a Constituição é uma família capaz de gerar prole, né, que em outros sentidos também se diz que a família consagrada na Constituição é a família tradicional, né, que vive segundo os valores cristãos. Né. Bem, essa interpretação pode ser refutada pelos argumentos que eu já apresentei antes, a respeito do pluralismo, né, consagrado na Constituição Federal, a respeito da aplicação dos princípios da dignidade humana, nesses termos colocados, da liberdade, da autonomia, etc. Né. Em relação a esse argumento de que a Constituição, o Constituinte, quis excluir os homossexuais ao prever, ao adotar essa expressão, uma relação entre homem e mulher. É interessante, um dos votos, que eu achei um dos votos mais interessantes, que é o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Né? E ele foi atrás das atas da Constituinte e procurou lá onde foi feito o debate na Constituinte sobre união estável, sobre esse parágrafo 3º do artigo 226. Né? O que ele encontrou? Ele encontrou que realmente quem propôs esta redação foi um bispo evangélico, né, que foi um deputado constituinte. Né, ele foi um bispo evangélico que propôs essa redação, e dá para ver lá, realmente, ele propôs para que fossem excluídos os homossexuais. Né, e o ministro Ricardo Lewandowski disse, olha, isso realmente é um fato importante, né, e daí ele diz o seguinte, na redação do parágrafo 3º, realmente não dá para incluir a união homossexual. Aqui nós temos, segundo ele, temos que respeitar a vontade do Constituinte. Embora essa vontade constituinte tem que ser... Uma das críticas que se faz a esse método de interpretação, baseado na vontade do legislador, é que é muito difícil saber a vontade do legislador como um todo. Né? Porque será que a vontade do legislador é a vontade daquele deputado que apresentou aquela proposta legislativa, ou é a vontade de todos os legisladores que votaram, que participaram? Então, nós temos que ter muito cuidado na aplicação desse método de interpretação, chamado método genético, né, de acordo com a vontade do legislador. Né, o que não exclui que se deva ser aplicado com todos os cuidados necessários, que sejam importantes serem utilizados esses cuidados. Então, o que faz o ministro Ricardo Lewandowski? Os demais ministros, o que eles dizem? Né? A Constituição, ela não prevê a união entre pessoas do mesmo sexo, mas também não proíbe. Né? Em uma interpretação sistemática da Constituição, com esses princípios que eu já referi antes, da dignidade, da liberdade, do pluralismo, da igualdade, da não discriminação, nós podemos, então, dizer que a Constituição reconhece a união estável, protege, né, o direito dos homossexuais, das relações homossexuais a serem equiparadas à união estável.
né? E o Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, vai nessa linha também, só que ele diz que há uma lacuna na Constituição Federal que precisa, então, ser integrada, preenchida, né, por meio dessa união estável. Ele, bem, o artigo 226, ele não prevê, mas também nós não podemos ignorar, né, que a Constituição, que esta relação, essas relações homossexuais estão presentes na nossa sociedade, nós não podemos negar direito a essas pessoas, né? Então ele diz que há uma lacuna, então essa lacuna precisa ser preenchida, integrando, né, analogicamente, a união estável heterossexual para o reconhecimento da união, de uma união, né, que ele não chama de união estável, chama de uma nova tipo de união entre pessoas do mesmo sexo. E, por fim, o terceiro argumento do jurista Ives Gandra está relacionado a esta crítica do ativismo judicial. E aqui eu destaco um aspecto importante. O Supremo Tribunal Federal afirmou o que se chama de caráter contramajoritário dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E a partir desta afirmação, deste caráter contramajoritário dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, ele se reconhece como competente para reconhecer direitos, principalmente de minorias, né, que não possuem a representatividade parlamentar suficiente para ter os seus direitos reconhecidos no âmbito parlamentar. Bem, os direitos humanos, né, isso é dito por todos os... Né, isso está no caráter histórico, na origem histórica dos direitos humanos, ele tem essa função contramajoritária, né, ou seja, de proteger as minorias, que não podem ser necessariamente minorias numéricas, né, podem ser minorias, é um conceito que abrange também grupos que, por exemplo, no caso das mulheres, né, as mulheres não são minorias numericamente, mas não têm uma representatividade política proporcional ao seu número, né, de pessoas presentes na sociedade e que, portanto, né, precisam ter instrumentos de direitos humanos que possam protegê-las, né, quando se encontrarem numa situação de desproteção, de vulnerabilidade. E, neste caso, muito importante citar agora também uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Maria da Penha, né, em que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional, né, diversos artigos da Lei Maria da Penha. Né. Então, desse caráter contramajoritário dos direitos humanos, o ministro Luiz Fux fez uma outra afirmação, que também precisa ser discutida. Cada uma dessas afirmações aqui merecem, né, livros, artigos, debates na academia, né, e ele chama... Não foi, desculpa, esse aqui não foi o ministro Luiz Fux, foi o ministro Celso de Mello. Né? É importante dizer que o ministro Celso de Mello é atualmente o ministro mais antigo no Supremo Tribunal Federal. Né? Um dos mais respeitados ministros do Supremo Tribunal Federal. Com maior consistência, no meu entendimento, um dos ministros que maior tem consistência nas suas decisões. Daí ele diz, o ministro Celso de Mello, que são admissíveis o que ele chama de ativismo judicial moderado. Ativismo judicial moderado. Né? Aqui já... Né, ele não aprofunda o que é esse ativismo judicial moderado,
precisaríamos nós debater, discutir o que seria esse ativismo judicial moderado. Mas também eu peço licença para citar, né, uma frase aqui do ministro Celso de Mello. O que ele diz? Práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do poder público se omitem ou retardam excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos. Ainda mais se tiver presente que o poder judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade. Então, aqui é um ponto, né, e é um ponto debatido, discutido e criticado, né, há uma crítica muitas vezes bastante consistente, né, há críticas consistentes em relação a esta posição de ativismo judicial, né, mas pela primeira vez que eu lembre, assim, que eu conheça, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, estamos fazendo sim ativismo judicial, né, embora de forma moderada, como eles chamam, né? E, claro, é entendido esse ativismo judicial aqui dentro desse contexto, dessa decisão, né, que se trata de uma questão de afirmação de direitos humanos e proteção de direitos humanos, né? E aqui no caso das minorias sexuais, é bom dizer que, embora esse debate já tenha pelo menos 15 anos no Brasil, sobre a questão dos direitos sexuais, etc., até hoje nós não temos nenhuma lei no Brasil que trate da matéria, né? O poder legislativo no Brasil permaneceu omisso tem permanecido omisso durante todo esse tempo. Sequer temos uma lei que trate dos crimes de violência que hoje no Brasil estão sendo realizados em todos os lugares. A todo momento a gente vê casos de agressões, de violência, de morte, de assassinato contra homossexuais em razão da sua orientação sexual, né? A gente vê isso a todo momento acontecendo isso no Brasil inteiro, e nem sequer nesta área o Congresso Nacional editou uma lei que venha punir mais gravemente esses chamados crimes de violência motivados por razões homofóbicas. Então, bem, apresentado então, né, estas, podemos assim, orientações do Supremo Tribunal Federal, eu vou partir rapidamente, porque eu acho que eu já estou com o meu tempo, né, se esgotando, para 3 casos concretos, né, 3 casos em que eu atuei aí como membro do Ministério Público, né. O primeiro caso é uma ação civil pública ajuizada no ano 2001, né, que tinha por objeto a extensão dos benefícios previdenciários de pensão por morte às uniões homossexuais. Pensão por morte no âmbito do regime do INSS, né, da Previdência Social. Esta, então, foi a primeira decisão coletiva em uma ação civil pública no Brasil, né, que foi logo em 2001 e 2002, né, que foi reconhecido pelo Poder Judiciário, né. Já existiam outras decisões em ações individuais, mas essa foi a primeira decisão em uma ação civil pública,
né? E essa foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, em uma reclamação que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de primeiro grau, de concessão da liminar, primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou a respeito desse direito, né, dos homossexuais, das minorias sexuais, né. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele julgou improcedente esta reclamação e, pela primeira vez, apresentou alguns argumentos no sentido de que a Constituição Federal protege esse direito a esta livre orientação sexual. E é interessante porque ali foi exatamente nesse ano 2001, ali que começou, na verdade, a construção da jurisprudência no Brasil, da atuação do Poder Judiciário, né? E acho que é importante colocar o professor Rei Marques, não sei se ele conhece esta discussão, porque a jurisprudência, principalmente a jurisprudência do Rio Grande do Sul, né, ela é pioneira no Brasil, né, no nosso estado, em reconhecimento desses direitos, né, tanto por parte da Justiça Estadual, como na Justiça Federal, né. As primeiras decisões no Brasil, elas são aqui do Rio Grande do Sul, né, o que nos dá bastante orgulho, né, como gaúchos, né, de que nós aqui estamos sendo pioneiros, né, e protagonistas da promoção e da realização dos direitos humanos de um grupo, né, de pessoas tão discriminado na nossa sociedade, né. Uma outra ação que causou mais polêmica do que a primeira, né, embora esta no início, né, essa questão da pensão por morte causou uma certa repercussão também. Uma outra ação que diz respeito ao direito dos transexuais, né? Direito dos transexuais a terem o atendimento de saúde necessário no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quem são os transexuais, né? Transexuais são indivíduos, né, que possuem uma identidade sexual, uma identidade de gênero, que não corresponde ao seu sexo biológico com o qual nasceram. Esses são os transexuais. Há uma discussão hoje de como definir ou como justificar a transexualidade. Uma concepção mais biomédica, podemos dizer assim, né, define como um transtorno de gênero, né, como uma síndrome no âmbito biomédico, uma questão de transtorno de gênero, e esta concepção biomédica, então, coloca exatamente um tratamento para essa transexualidade, e esse tratamento para essa transexualidade, ele se dá por meio de um acompanhamento psicológico e também por meio de procedimentos cirúrgicos, né, para que estas pessoas possam, então, adequar o seu corpo a esta identidade, então, de gênero, né, assumida pessoalmente, socialmente, né, em termos de família, enfim, né. E nós, então, conseguimos que a Justiça Federal reconhecesse esse direito dos transexuais a terem todos os procedimentos necessários no âmbito do Sistema Único de Saúde. É bom dizer também que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade
também que trata do direito dos transexuais, mas no que diz respeito à troca dos seus prenomes, né, para que eles possam trocar os seus prenomes para um nome social com o qual eles são reconhecidos, eles se afirmam socialmente, em família, etc. Esta questão diz respeito a uma interpretação conforme a Constituição, como o professor Eismar colocou, dessa importância dessa técnica da interpretação conforme a Constituição, para que um artigo da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015, possa ser interpretada conforme a Constituição, porque a lei já prevê esta possibilidade de troca de prenome no caso de apelido público notório, como é chamado, né, na Lei de Registros Públicos. Né. E então se interpretar no sentido de que os transexuais e travestis também, que é um outro grupo de indivíduos, possam alterar o seu prenome, né, para o seu nome social. E uma terceira ação, que eu queria também, a última que eu quero fazer referência, que também provocou bastante polêmica, é uma ação proposta contra uma lei municipal de um município aqui no Rio Grande do Sul, que havia, numa lei municipal, obrigado as prostitutas da cidade a submeterem a exames compulsórios de HIV. Essa ação tem já uns 7, 8 anos atrás. Né? Ainda, acho que hoje os estereótipos relacionados a HIV estão bastante reduzidos, né? Até porque hoje a gente, em termos de tecnologia, de medicamentos, né? Hoje os preconceitos em relação a essa questão do HIV na nossa sociedade estão bastante reduzidos, né? As pessoas que são portadoras de HIV vivem, né, socialmente, não são mais estigmatizadas como acontecia, né, há muitos anos atrás. Eu acho que nós pegamos, esta lei de São Sebastião do Caí ainda pegou um pouco do estigma relacionado a essa questão do HIV. Né. Um dos fundamentos, então nós propusemos então uma ação civil pública também com o objeto de que essas pessoas não deveriam ser submetidas de forma compulsória. Isso é uma questão importante, né? Porque as políticas de saúde, no que diz respeito à temática, né, essa área do HIV, elas estimulam, elas fazem campanhas para que as pessoas façam exame de HIV. É importante em termos de saúde pública, as pessoas devem fazer, devem existir muitas facilidades para as pessoas realizarem exames de HIV e que as pessoas se protejam também individualmente pelos meios disponíveis de proteção do HIV. Né? Agora, nenhuma política pública de saúde, né, e nem a Organização Mundial de Saúde recomendam que se submetam indivíduos a exames compulsórios de HIV. Né? Todas as recomendações no âmbito de saúde pública no sentido de sugerir, de recomendar, de facilitar que as pessoas façam exames regularmente e que se protejam pelos meios que existem de proteção, né, mas jamais submeter. Né. E ali tinha uma questão também, né, por que só os profissionais do sexo, né, submeter a esses exames compulsórios? Tinha uma questão forte de discriminação, de forma de estigmatização dessas pessoas. E é bom dizer que quem reclamou ao Ministério Público contra este preconceito foi um grupo, o GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, que é uma ONG, uma organização não governamental que trabalha exatamente
na prevenção do HIV e nos direitos das pessoas que são portadoras do vírus HIV. Então, só um próprio grupo que atua nesse combate ao vírus, podemos dizer assim, e nós também usamos aí também o princípio da dignidade humana, né, no sentido da instrumentalização desses indivíduos, né, instrumentalização de alguns indivíduos que são extremamente estigmatizados na sociedade, né, e não podem se submeter. Na verdade, era um único município do Rio Grande do Sul, né, ou seja, nenhum outro município, né, porque só no município do Rio Grande do Sul, né, se era uma questão importante, por que se não discutiu isso em nível nacional, por que não se levou isso em nível nacional, né? Porque só o município queria contrariar todas as políticas de saúde no que diz respeito à questão do HIV. Bem, enfim, concluindo, né? Há certamente, né, no campo da jurisprudência nacional uma abertura muito grande no que diz respeito a esse tema, né, das liberdades sexuais, dos direitos sexuais. E o que eu acho que é importante destacar, que esta jurisprudência, podemos dizer assim, progressista em relação a esse tema, ela deve ser utilizada também em relação a outros aspectos dos direitos humanos, né? Então, esta afirmação, este reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, desse caráter contramajoritário dos direitos humanos, e o reconhecimento de que o ativismo judicial, que ele chama de ativismo judicial moderado, né, possa ser feito pelo Poder Judiciário em algumas circunstâncias excepcionais, como o próprio Supremo diz, mas que em algumas circunstâncias deva ser realizado, eu acho que é importante, então, para a nossa luta, né, pela afirmação dos direitos humanos no nosso país, né, que é uma luta que ainda precisamos muito avançar. Há graves violações de direitos humanos no nosso país, né, e que nós precisamos, então, trabalhar para que elas deixem de existir o mais rápido possível. Muito obrigado.